Bom, olá pessoal, tudo bem? É um prazer tê-los aqui mais uma vez pelo Periscope para que nós possamos discutir juntos um tema interessante de direito constitucional. Hoje é o dia no qual nós lançaremos oficialmente pelo Periscope a 8ª edição do nosso curso de Direito Constitucional. Vamos assim fazê-lo. Ao final desse vídeo, vamos gravar um outro vídeo lançando oficialmente a 8ª edição do nosso curso de Direito Constitucional, quando então tecerei alguns comentários sobre as novidades que essa versão do nosso livro traz, especialmente as grandes inovações dessa versão em relação à doutrina, à jurisprudência, à legislação, as próprias emendas à Constituição e até, de certo modo, novos temas de direito constitucional. Mas tendo em vista um fato novo ocorrido ontem e hoje, e pelo número grande de questões que me foram dirigidas por vários de vocês, eu achei por bem que nós, de modo muito breve, tecêssemos alguns comentários sobre esse tema que, a meu ver, é fundamental: a impossibilidade ou possibilidade jurídica de impeachment de vice-presidente da República, especialmente à luz do que decidiu o Supremo Tribunal Federal monocraticamente no MS 34087, pelo qual determinou-se o processamento de impeachment contra o vice-presidente da República com a consequente constituição de uma comissão especial, para que houvesse a lavratura de parecer sobre a possibilidade jurídica ou não de processamento desta autoridade por crime de responsabilidade. Eu quero de início estabelecer que nós iremos discutir a questão estritamente pelo aspecto técnico, pelo viés estritamente jurídico. Não vou tecer nenhum comentário de ordem política, assim como também fiz em relação aos outros temas ligados ao impeachment. Não só em relação ao impeachment, como em relação à prerrogativa de foro, como em relação à validade ou nulidade de atos praticados pelo governo. A nossa intenção aqui é discutirmos os aspectos estritamente jurídicos, técnicos, das questões que nos são apresentadas. Até porque não se mostra adequada agora uma análise política, não é o momento adequado nem a via correta para que isso venha a ser feito. Então, de início, eu quero estabelecer a premissa que nós iremos abordar a questão estritamente pelo viés técnico, pelo aspecto jurídico, sem nenhuma consideração de ordem política, especialmente partidária, sobre essa questão. Em relação especificamente ao impeachment de vice-presidente, eu quero dividir a análise em 3 partes. Primeira, o direito comparado. Segunda, o direito brasileiro. E terceira, a questão de fundo: a possibilidade ou não de impeachment do vice-presidente da República, a imputação possível ou não contra ele de crime de responsabilidade. Em relação ao direito comparado, eu devo dizer que hoje, em relação à vice-presidência, a figura do vice-presidente, há 2 grandes tendências no mundo. Há 2 grandes tendências que informam a existência ou não desse cargo e a função que esse cargo pode vir a desempenhar. Uma tendência que se reconhece no mundo hoje é de extinção do cargo de vice-presidente. Há alguns estados que já, por normas constitucionais, procederam à extinção desse cargo, permitindo então a substituição ou sucessão do presidente por outras autoridades, que não fosse o vice-presidente. Dou-lhes como exemplo a França. A França, em sua atual Constituição, no artigo 7º, não alude mais a vice-presidente. Alude ao presidente da República, em caso de substituição ou sucessão dele ao presidente do Senado, ou em casos excepcionais ao próprio governo. Mas não há nenhuma alusão mais ao vice-presidente. Essa autoridade no direito francês foi extinta. Aliás, um parêntese: no Brasil já houve uma Constituição que extinguiu também esse cargo, a de 34. A Constituição de 34 chamava o Supremo Tribunal Federal de Corte Suprema, por influência americana, e dizia então que no caso de substituição ou sucessão do presidente, assumiria esse cargo o presidente da Câmara, do Senado ou da Corte Suprema. E não havia nenhuma alusão também ao vice-presidente. Então, uma tendência que o direito comparado tem demonstrado é a extinção do cargo de vice-presidente. Tendência essa que no passado o Brasil, de certo modo, já, inclusive, adotou, com a Constituição de 34.
que extinguiu também esse cargo de vice-presidente da República. Outra tendência verificada em relação ao direito comparado é de manutenção do cargo de vice-presidência, mas de atribuição ao vice-presidente de funções legislativas. Faço, por exemplo, como exemplo, a Argentina e os Estados Unidos. Nos dois países, o vice-presidente assume presidência do Senado, que compete a ele. E como nos dois casos o Senado possui número par de membros, eles acabam tendo função legislativa porque podem exercer o voto de Minerva, o voto de desempate caso haja empate em eventual votação. Uma função legislativa conferida ao vice-presidente da República. Recentemente, a Argentina, durante o governo Kirchner, houve uma questão no qual houve empate no Senado em relação à votação que tinha a ver com interesses ruralistas e o vice-presidente, à época, Julio Cobos, votou contrariamente ao governo, justamente exercendo esse direito de Minerva, esse voto de Minerva, desempate de eventuais deliberações do Senado. Então, no mundo, o que se verifica hoje ou é a extinção do cargo de vice-presidente, por exemplo, na França, com a sua Constituição, artigo 7º, que confere a sucessão ou substituição presidencial a outras autoridades, ou então, em certas ocasiões, a atribuição ao vice-presidente de funções legislativas, especialmente de presidência ao Senado, e nesse caso, como o Senado, no caso da Argentina e dos Estados Unidos, possui número par de membros, a atribuição dele do voto de Minerva, caso haja eventual empate durante as discussões. No Brasil, o perfil dado à vice-presidência é completamente diferente. Agora começo a tratar do nosso direito. Na verdade, no Brasil, o presidente hoje exerce 3 funções. São 3 funções que são atribuídas a ele. Uma, com certeza, seria a principal, mas há 2 outras funções que podem ser aqui reconhecidas. Uma função eu indicaria no artigo 89, inciso 1º, e 91, inciso 1º, ambos da Constituição Federal. De acordo com o artigo 89, inciso 1º, e 91, inciso 1º, o vice-presidência possui atribuição para participar dos conselhos opinativos, Conselho de República e Conselho de Defesa Nacional. São órgãos de opinamento do presidente em situações excepcionais e nesses órgãos há participação a um assento dado ao vice-presidente, com base no artigo 89, inciso 1º e 91, inciso 1º. Então, uma função conferida ao vice-presidente é participar de opinamentos, tendo assento nos conselhos opinativos, Conselho de República e Conselho de Defesa Nacional. Outra função conferida a ele consta na Constituição, no artigo 7.9, parágrafo único, segundo o qual o presidente poderá conferir ao vice-presidente missões especiais. O próprio artigo menciona que lei complementar poderá regular as atribuições do vice-presidente, portanto, a enumeração das funções seria exemplificativa, sem prejuízo da possibilidade do presidente conferir a ele certas atribuições para missões especiais. Quase sempre isso se liga a uma situação de instabilidade jurídica, política, econômica, social e poderia ser dada, então, ao vice-presidente uma missão especial. Confesso, são 2 atribuições diminutas que o vice-presidente tem, mas são 2 atribuições que a Constituição lhe dá. Uma no artigo 89, inciso 1º, e 91, inciso 1º, que é a participação nos conselhos opinativos, Conselho de República e Conselho de Defesa Nacional, e outra seria o desenvolvimento de missões especiais, que sejam dados pelo presidente, de acordo com o artigo 7.9, parágrafo único. Mas sem nenhuma dúvida, a grande atribuição dada ao vice-presidente é a substituição e a sucessão presidenciais. Aqui é importante que se faça uma distinção entre a substituição e a sucessão. Por que digo isso? Em concurso público, quase sempre, há uma questão na prova oral que é a seguinte: doutora, me dá o rol de sucessores que o presidente tem. E quase sempre que não está iniciado, querendo demonstrar conhecimento, diz, bom, o rol de sucessores seria formado pelo vice-presidente, presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. E a resposta está errada, porque a banca desejaria que o candidato mencionasse a distinção que existe, de fato, entre sucessão e substituição. E, de fato, existe essa distinção entre sucessão e substituição, porque sucessão é definitiva. Só o vice-presidente é sucessor. Na hipótese, então, de sucessão, haverá definitividade na assunção do cargo de vice-presidente. Eu posso assegurar que o único sucessor é o vice-presidente da República. Agora, substituição é temporária. Se substituição é temporária, na verdade, temos aqui uma situação de exercício interino da presidência. E aí sim eu tenho o rol de substitutos, e são 4. Vice-presidente, em caráter interino, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, não há rol de sucessores, há rol de substitutos. Sucessor só existe um, que é o vice-presidente. E a demonstração clara de que só existe um sucessor, que é o vice-presidente,
mas existem 4 substitutos: o vice-presidente em caráter interino, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal. Claramente está prevista no artigo 81, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Esse artigo 81, parágrafo 1º e parágrafo 2º traz a situação de eleição presidencial indireta, caso haja vacância dos 2 cargos, presidente e vice, nos 2 últimos anos do mandato, sem prejuízo da eleição presidencial direta, caso haja vacância dos 2 cargos, presidente e vice-presidente, nos 2 primeiros anos. Artigo 81, parágrafo 1º. Depois, o artigo 81, parágrafo 2º menciona que, em qualquer situação, o eleito de modo direto ou de modo indireto complementará o mandato do seu antecessor. Ou seja, o que existe aqui é um mandato tampão. Não existe aquisição de novo mandato. O que existe é a complementação do mandato já iniciado. A meu sentir, a comprovação de que na Constituição só existe um sucessor, que é o vice-presidente da República, mas há 4 substitutos: vice-presidente da República em caráter interino, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal, é esse positivo. Notem, tanto o vice-presidente é o único sucessor que, vagando o cargo dele, tem que haver nova eleição, até que seja indireta. Se existissem outros sucessores que não fosse o vice-presidente, não teria por que haver nova eleição. Simplesmente os outros sucessores assumiriam o cargo e complementariam o mandato do seu antecessor. Como só existe um sucessor, e esse único sucessor é o vice-presidente, caso haja vacância do cargo dele, o Brasil está obrigado a realizar nova eleição presidencial direta, caso a vacância de ambos os casos ocorra nos 2 primeiros anos, ou eleição presidencial indireta, caso a vacância ocorra nos 2 últimos anos. Em qualquer situação, há exercício de mandato tampão. Então, nesse ponto, é importante fixarmos essa ideia. Há uma distinção entre sucessão presidencial e substituição presidencial. A sucessão é definitiva e só o vice-presidente é sucessor. A substituição é temporária e nós temos 4 substitutos: vice-presidente em caráter interino e outros 3 presidentes da Câmara, Senado e Supremo. E repito, a prova disso consta no artigo 81, parágrafo 1º e 2º. Chegamos então à grande dúvida: existe impeachment do vice-presidente? E aqui eu tenho ouvido muita coisa acerca disso, mas acho importante, para uma resposta exata, que nós façamos uma distinção entre impeachment do vice-presidente e impeachment do agente político que é titular do cargo de vice-presidente em outra situação. São 2 hipóteses diferentes. Essas 2 hipóteses devem ser analisadas de modo separado. Repito, uma coisa é impeachment do vice-presidente, outra coisa é impeachment do agente político que é titular do cargo de vice-presidente em situação diferente dessa. Impeachment de vice-presidente, em rigor absolutamente técnico, não existe. Até porque impeachment é conferido ao chefe do Poder Executivo, enquanto ele exerce a chefia de Estado e a chefia de governo. Portanto, não existe tecnicamente impeachment de vice-presidente, pelo menos em tese. Isso não pode existir. Isso não quer dizer que não exista impeachment da pessoa que é titular desse cargo. Por quê? E aí me refiro a outra hipótese. Na verdade, foi essa hipótese para o qual se referiu a decisão do Supremo Tribunal Federal, no mandato de segurança 34087. Outra situação é impeachment do titular de cargo do vice-presidente em situação diferente desta. Existe uma situação em que isso pode ocorrer. Por isso, havia mencionado a distinção entre sucessão e substituição. Na hipótese de substituição, caso o vice-presidente atue como presidente interino, na qualidade então do substituto, e em tese venha a praticar um ato que possa vir a ser considerado como crime de responsabilidade, existe a possibilidade sim de imputação a ele de impeachment. Vejam, não é o impeachment do vice-presidente na condição de vice-presidente. É impeachment da autoridade que ocupa aquele cargo porque praticou um ato não nessa qualidade, mas na qualidade de presidente da República interino. Porque, repito, impeachment é restrito ao chefe do Poder Executivo. Então, em relação a essa questão de impeachment de vice-presidente, acho importante que a distinção venha a ser feita. Repito, em tese, em rigor absolutamente técnico, não existe impeachment de vice-presidente. Impeachment é restrito à chefia de Estado, à chefia de governo, ao chefe do Poder Executivo, federal, estadual, distrital ou municipal, caso se estenda a figura do impeachment para outras instâncias federativas, além da União, Estados, DF e municípios. Isso não quer dizer que não exista, em tese, a possibilidade do agente político que é titular do cargo de vice-presidente, caso atue na condição de presidente interino, portanto, na qualidade de substituto, vindo a praticar, em tese, um ato que possa configurar crime de responsabilidade, vir a responder por impeachment por conta do ato que lhe é imputado. Isso é uma distinção importante. Eu acho que, na verdade, isso ilumina um pouco a discussão sobre esse tema. Enfim, pessoal, uma breve consideração que trouxe
sobre impeachment do vice-presidente. Conforme já havia falado, assim que nós encerrarmos esse vídeo, vamos iniciar o lançamento oficial da 8ª edição do nosso curso de Direito Constitucional. Estão todos convidados. A partir de agora, dentro de 3 minutos no máximo, nós iremos iniciar, então, a comparação entre a edição anterior e a nova edição. E quais são as novidades que essa nova edição nos traz em relação às emendas à Constituição, em relação à legislação federal, estadual e municipal, em relação à jurisprudência, em relação à doutrina, em relação a novos termos de direito comparado, como, por exemplo, estado de coisas inconstitucional. Convido-os, então, são convidados VIPs, para daqui a 3 minutos iniciarmos o lançamento oficial da 8ª edição do nosso curso de Direito Constitucional. Mais uma vez, obrigado a todos por mais um encontro. Siga o nosso Periscope. Até a próxima, quando traremos outros temas interessantes de Direito Constitucional para discutirmos sempre juntos. Obrigado e até lá. Valeu. Daqui a 3 minutos começamos, então, o nosso lançamento oficial da 8ª edição do nosso curso de Direito Constitucional. Valeu. Tchau.